Você foi ensinado a ser bom, a ceder, a entender o outro, a não criar problemas. E alguém usou exatamente isso contra você. Não porque você é fraco, mas porque você nunca aprendeu a diferença entre virtude e ingenuidade. E essa diferença custa caro. Quem explora não anuncia, não chega com aviso, não traz escrito na testa o que veio fazer. Chega com necessidade, com vulnerabilidade estratégica, com uma história que ativa exatamente o seu instinto de cuidar. E você responde, porque é quem você é. Porque sempre foi. Pensa numa cena concreta. Você conhece alguém, nos primeiros encontros ela compartilha algo difícil da própria vida, e você sente aquela coisa familiar no peito, aquela vontade de ajudar, de estar presente, de fazer a diferença. Você oferece atenção, tempo, energia. Ela recebe tudo, agradece e parece se aproximar. Nos meses seguintes, os pedidos crescem. Pequenos no começo, razoáveis o suficiente para você nunca questionar. Mas com o tempo você começa a notar algo. Nos momentos em que você precisa, ela está ocupada. Nos momentos em que você está mal, a conversa volta para ela. Nos momentos em que você estabelece um limite pela primeira vez, ela reage com mágoa, como se você tivesse quebrado um acordo que nunca foi assinado. Você reconhece essa história porque ela tem muitas versões. Uma ex que só ligava quando precisava de algo. Um amigo que só aparecia nas suas conquistas para pedir favores. Um familiar que usava a culpa como moeda de troca. O roteiro muda. A estrutura é sempre a mesma. Pessoas com alta empatia são identificáveis comportamentalmente. Você responde rápido quando alguém está em dificuldade. Você se desconforta com o silêncio alheio. Você explica quando não precisava. Você pede desculpa quando não errou. Esses são sinais visíveis. E certos perfis os leem com uma precisão que você nunca imaginou ser possível. Não porque são gênios, mas porque aprenderam muito cedo, da forma mais difícil, como fazer as pessoas ao redor cederem. Isso tem base no funcionamento do sistema nervoso. Pessoas com alta resposta empática têm o sistema nervoso mais reativo à dor alheia. Pensa num instrumento musical extremamente sensível. Foi construído para captar as menores variações de som. É um talento, uma precisão rara. Mas num ambiente barulhento demais, ele capta tudo ao mesmo tempo e se torna impossível de tocar. Você foi construído para sentir, para perceber, para responder. Isso não é defeito, é o que faz de você quem você é. O problema não é o instrumento, é não ter aprendido ainda em qual sala tocar. Me conta aqui nos comentários, numa palavra, o que uma relação onde você deu mais do que recebeu te custou. Pode ser energia, tempo, paz, autoestima, anos. Uma palavra. Eu leio cada comentário. Aqui está a parte que incomoda. O problema nunca foi completamente o outro. O problema é o que estava dentro de você que permitiu o ciclo continuar. Você não perdeu energia porque aquela pessoa era poderosa. Você perdeu porque em algum lugar dentro de você havia uma ferida que precisava ser fechada, uma parte que queria ser aceita, uma parte que aprendeu muito cedo que dar é a forma mais segura de ser amado, que ajudar é a forma mais garantida de não ser abandonado, que anular é o preço da paz. A psicologia comportamental tem um nome para o que manteve você nesse ciclo: escalada de comprometimento. Quanto mais você investiu, mais difícil ficou parar. Porque parar significaria admitir que o investimento todo foi em vão. E essa admissão dói demais, então você continua. Mais uma conversa, mais uma tentativa, mais uma chance. Cada nova rodada justificando todas as anteriores. Pensa num jogador de cartas que já perdeu mais do que devia. Ele sabe que as chances estão contra ele. Uma parte dele sente isso claramente. Mas ele continua na mesa, porque sair agora tornaria a perda definitiva. Existe outro mecanismo por baixo disso, o reforço intermitente. Pensa num momento em que a pessoa que te explorava fez algo genuinamente bom por você. Um gesto inesperado, uma demonstração de afeto fora do padrão, uma hora em que ela realmente pareceu estar presente. Esses momentos existiram. Provavelmente poucos, mas suficientes para manter o ciclo vivo, porque o cérebro humano não se vicia no que acontece sempre. Se vicia no que acontece às vezes. A incerteza é o combustível da dependência. É o mesmo mecanismo que faz alguém continuar puxando a alavanca de uma máquina caça-níqueis. Não porque ganha sempre, mas porque ganhou uma vez e pode ganhar de novo. Marco Aurélio era conhecido pela generosidade.
Distribuía com quem precisava, ouvia conselheiros que discordavam abertamente dele, tratava com dignidade até quem tentava diminuí-lo, mas governava com clareza absoluta sobre o que tolerava e o que não tolerava. Nas meditações, aquele diário que ele nunca imaginou que o mundo leria, ele escrevia sobre as pessoas difíceis com uma honestidade que surpreende. Nomeava os comportamentos sem romantismo, identificava as intenções sem paranoia e então escolhia conscientemente como responder. Não reagia, escolhia. E há uma diferença enorme entre os dois. Reagir é automático, escolher é poder. Mesmo Sêneca escreveu longamente sobre o ato de dar e receber, e chegou a uma conclusão que poucos têm coragem de dizer em voz alta. Dar a quem não merece não é generosidade, é desperdício. Não de forma amarga, de forma precisa. Como um médico que tem uma quantidade limitada de um remédio raro. Ele não distribui para todos que aparecem com qualquer sintoma. Ele avalia, porque o remédio é valioso. E porque dar para quem não precisa significa faltar para quem precisa de verdade. A sua bondade é esse remédio, finita, valiosa. E quando distribuída sem critério, ela acaba. Epicteto viveu como escravo durante anos, sem liberdade física, sem escolha sobre o próprio corpo, dependente da vontade de outro ser humano para tudo. E mesmo nessa condição, desenvolveu algo que nenhuma corrente conseguiu tomar, a clareza sobre para onde direcionava o que tinha de mais precioso. A sua atenção, o seu cuidado interior, a sua paz. Ele não cultivava amargura pelo que foi feito com ele, mas também não cultivava ilusão sobre a natureza de quem estava ao redor. Via com clareza. E essa clareza não o tornou frio, o tornou livre. Os estoicos não pregavam insensibilidade, pregavam precisão. E precisão não é crueldade. É a forma mais alta de respeito por tudo que você tem para oferecer. O padrão de identificar pessoas com alta empatia e extrair delas tem uma sofisticação que é importante entender. Não é sempre consciente. Muitas pessoas que exploram não planejam fazer isso. Mesmo desenvolveram ao longo do tempo um radar para quem cede, quem se culpa, quem se explica sem ser pedido, quem pede desculpa mesmo quando não errou. E quando encontram alguém assim, o padrão se ativa automaticamente. O que para você parece cuidado e atenção para o outro é, muitas vezes, o reflexo de um sistema nervoso aprendendo exatamente o que precisa para garantir o que quer. A cena da criança que aprende que silêncio gera harmonia e cedência gera aprovação é especialmente importante para entender por que padrões de generosidade mal direcionada são tão difíceis de romper. A amígdala, o sensor de ameaça do cérebro, foi calibrada por experiências repetidas na infância a interpretar conflito como perigo e cedência como segurança. E quando um adulto entra em situação de tensão interpessoal, é esse sistema nervoso da infância que dispara. Não o adulto que entende racionalmente que pode estabelecer um limite sem o mundo desmoronar. Existe um ponto específico no ciclo da escalada de comprometimento que é especialmente custoso e que raramente é nomeado. O momento em que você percebe que algo está errado, mas ainda não consegue parar. Esse momento tem uma qualidade própria de sofrimento. Porque você está ao mesmo tempo dentro do ciclo e observando o ciclo. Sabe que está dando mais do que deveria. Sabe que a terra não vai produzir. Mas o peso do que já investiu é suficientemente pesado para te manter plantando. E quanto mais você planta depois desse ponto, mais difícil fica sair. Porque agora o investimento que justificaria a saída se tornou argumento para continuar. O reforço intermitente que mantém o ciclo funcionando tem uma crueldade específica quando é combinado com alta empatia. Porque a pessoa com alta empatia está atenta às variações de comportamento do outro. E quando o gesto genuíno aparece, ela não apenas recebe o alívio neurológico normal que o reforço intermitente produz. Ela atribui significado adicional a ele. Interpreta como prova de que havia mais por baixo da superfície. De que a versão boa da pessoa existe e pode emergir permanentemente se o ambiente certo for criado. E essa interpretação, que é generosa e que nasce de empatia genuína, é exatamente o que mantém a máquina caça-níqueis girando. A saída da escalada de comprometimento não é fácil, porque envolve aceitar algo que o sistema nervoso resiste ativamente, que o investimento passado não pode ser recuperado.
A psicologia comportamental chama esse valor passado de custo irrecuperável. Economistas sabem há décadas que decisões racionais devem ignorar custos irrecuperáveis e olhar apenas para o que faz sentido daqui para frente. Mas o ser humano não é uma calculadora de utilidade. É um animal social com medo de perda, com necessidade de consistência, com a urgência de que o que foi dado tenha valido a pena. E essa urgência, quando não é reconhecida, mantém você na mesa muito depois de a mesa ter se tornado prejudicial. Os estoicos enxergavam a situação da generosidade mal direcionada com uma precisão que antecede em 2000 anos qualquer resultado de pesquisa sobre empatia e exploração. Bondade não é ausência de limite, é presença de caráter. Essa distinção não é apenas poética, é operacional. Bondade sem limite comunica, para quem recebe, que não há custo em extrair, que a fonte é infinita, que a torneira nunca vai ser fechada. E essa comunicação, feita implicitamente por cada vez que você cedeu sem questionar, é o que estabeleceu as condições para o padrão continuar. Marco Aurélio não era bom por ausência de percepção sobre as pessoas ao redor. Era bom por presença de clareza sobre elas. E há uma diferença enorme entre os dois. Bom por ausência de percepção é quem acha que todos têm as mesmas intenções que ele tem. Que o mundo funciona segundo os mesmos valores que ele opera. Que a generosidade dele vai ser interpretada como convite para a reciprocidade. Bom por presença de clareza é quem vê o que está diante de si com precisão, decide responder com generosidade mesmo assim, e mantém um chão firme de onde essa generosidade vem, que não balança com o que o outro faz. E existe algo sobre o ciclo que, quando você o enxerga de fora, tem uma qualidade específica que é importante nomear. Ele não é apenas exaustivo, ele é formativo. Cada vez que você cedeu quando não deveria, cada vez que deu quando não havia reciprocidade, cada vez que ficou quando deveria ter ido, você estava praticando uma forma específica de existir no mundo. E essa forma, praticada com suficiente repetição, foi se tornando automática. Não por fraqueza, por eficiência do sistema nervoso. O que se pratica se instala. E o que se instala se torna o padrão de onde você age em situações novas. O que muda quando você começa a ver o ciclo com clareza, não apenas sentir o desconforto do ciclo, é uma mudança de posição relativa ao que está acontecendo. Você sai de dentro da experiência e passa a observá-la de um ponto ligeiramente diferente. E essa diferença de posição, que os estoicos cultivavam deliberadamente, muda o que está disponível como resposta. Dentro da experiência, a única resposta disponível é a reação. De fora da experiência, a resposta disponível é a escolha. Existe algo sobre a armadilha da escalada de comprometimento que é relevante nomear para além da situação específica de relações interpessoais. Ela opera igualmente em empregos que drenaram, em projetos que já não fazem sentido, em projetos de vida que foram sendo mantidos pelo peso do passado e não pelo valor do presente ou do futuro. O mecanismo é o mesmo, o investimento passado como argumento para o investimento futuro. E a saída é a mesma, a distinção honesta entre o que foi e o que é, e a decisão de deixar o que é determinar o próximo passo. Epicteto não cultivava ilusão sobre a natureza das pessoas ao redor, mas também não cultivava amargura. E a distinção entre clareza sem amargura e ilusão sem critério é exatamente o que os estoicos ensinavam sobre como existir num mundo onde nem todo mundo age com as mesmas intenções. Clareza sem amargura é ver o que está diante de si com precisão e responder de acordo com os próprios valores, sem deixar que o comportamento do outro determine os seus valores. Ilusão sem critério é projetar no outro as suas próprias intenções e se surpreender quando a realidade não corresponde à projeção. E existe algo sobre a bondade que te energiza versus a bondade que te drena que vale nomear de forma prática. Bondade que te energiza não é ausência de esforço. Você pode trabalhar muito em algo por alguém e sair mais inteira do que entrou. O sinal não é o esforço, é a direção do fluxo de energia. Quando você dá para alguém que está em processo real de crescer, de construir, de aprender, há um movimento bidirecional mesmo que não seja simétrico. A sua energia vai e algo volta, mesmo que seja diferente do que foi. Quando você dá para alguém cujas necessidades não têm fundo, a energia vai e não volta nunca.
e o sistema nervoso sente a diferença, mesmo quando a mente ainda está construindo justificativas. O que vem depois de entender esse ciclo não é desconfiança sistemática, é discernimento calibrado, e a diferença entre os dois é crucial. Desconfiança sistemática fecha antes de conhecer. Discernimento calibrado observa antes de investir completamente. Um fecha portas, o outro avalia condições. E condições avaliadas com cuidado são o que permitem que você seja genuinamente generosa com quem merece, sem o desgaste de ter distribuído o que tinha para quem nunca ia reconhecer o valor. Existe algo sobre o exercício do teste da reciprocidade que é especificamente para quem está no momento da decisão de começar. Ele não exige que você mude como você se sente. Não exige que você pare de se importar com as pessoas. Exige apenas que você observe o comportamento antes de investir energia profunda. E que use o que observa para tomar decisões diferentes. E essa distinção é importante, porque muitas pessoas que têm empatia alta resistem a qualquer exercício que pareça requerir frieza emocional. O teste da reciprocidade não requer frieza. Requer honestidade sobre o que os comportamentos revelam. A praticabilidade do filtro dos 30 dias está na sua simplicidade. Uma pergunta antes de cada investimento significativo. Essa pessoa já demonstrou em ação, não em palavras, que se importa com o meu bem-estar, e a honestidade ao responder essa pergunta é o que determina o resultado. Porque o impulso de autoempatia vai querer suavizar a resposta, vai querer dar crédito para intenções que não foram demonstradas, vai querer dar mais uma chance. E é exatamente esse impulso que o exercício está treinando a observar e a questionar. E existe algo que vale guardar como ponto de chegada do primeiro script. Você não vai parar de ser bom. Você vai começar a ser bom de forma que te sustenta. De forma que não cria ressentimento por baixo. De forma que não drena o que você tem de mais valioso para quem não reconhece o valor. Ser bom é raro. Refinar essa raridade é o trabalho mais importante que existe. Não abandone a bondade. Afine o instrumento para que possa tocar nas salas certas. A distinção que separa Epicteto de quem apenas sofreu em circunstâncias similares é que ele transformou a clareza sobre o que o rodeava em liberdade interna. Não em amargura, não em fechamento, não em desistência do que o mundo poderia oferecer. Em liberdade. E liberdade, no sentido estoico, não é ausência de limitação externa, é ausência de dependência interna do que os outros fazem ou deixam de fazer para manter o próprio estado. Você pode desenvolver isso, não de uma vez, com prática, com as escolhas diárias de onde coloca a energia que tem. E existe algo final sobre o que foi compartilhado aqui que vale guardar como ponto de chegada. Você não perdeu tempo ou energia porque é ingênua. Você perdeu porque tem a capacidade de dar que a maioria das pessoas não tem. E essa capacidade é valiosa demais para continuar sendo usada sem critério. Refinar para onde vai não é diminuir o que tem, é proteger o que tem para que possa continuar existindo, para que possa de fato fazer diferença onde faz diferença. Eu dei demais para quem não merecia, e a partir de agora, o que você tem vai para quem pode recebê-lo de verdade. A ideia de que você pode continuar sendo generoso e ao mesmo tempo desenvolver critérios sobre para quem direcionar essa generosidade, resolve uma contradição que muitas pessoas sentem internamente. Parece que ser criterioso é ser egoísta, que observar antes de investir é ser desconfiado, que estabelecer limite é ser duro, mas nenhuma dessas equivalências é verdadeira. Ser criterioso é ser responsável com o que você tem. Mesmo observar antes de investir é ser honesta sobre o que os comportamentos revelam. Estabelecer limite é comunicar onde começa e onde termina o que você pode oferecer com saúde. E existe algo sobre o momento em que você para de ceder por medo e começa a dar por escolha que tem uma qualidade de alívio que é difícil de descrever antes de experienciar. É o alívio de não estar mais dividida, de não estar mais monitorando a reação enquanto dá, de não estar mais calculando o custo de cada palavra ou cada gesto. Quando você dá por escolha, você está completamente presente no dar. E essa presença completa é o que torna o ato de dar, paradoxalmente, muito menos exaustivo do que quando havia medo por baixo. Ser bom, preciso, inabalável, não como slogan,
como prática diária de saber onde está o chão, quem merece o que você tem, e como dar de forma que te alimenta em vez de te esvaziar. Essa é a bondade que os estoicos praticavam. E é a bondade que você pode praticar também, começando pelo próximo investimento de energia, atenção ou tempo. Com a pergunta, esse lugar merece o que tenho para oferecer, você não vai parar de ser bom. Vai começar a ser bom de forma que te sustenta. E isso não é menos bondade, é bondade que dura. Eu dei demais para quem não merecia. Nomear isso é o começo. E o instrumento que você é não precisa de modificação. Precisa de sala certa. E a sala certa começa com a pergunta certa, feita antes de cada investimento significativo. Essa pessoa merece o que tenho para oferecer. Essa pergunta muda tudo. 3 meses de observação atenta revelam mais sobre alguém do que 3 anos de ilusão construída sobre necessidade. Esse é o critério. Não paranoia, não cinismo. Observação paciente. E o que você observa com honestidade vai direcionar o que você faz com o que tem. E o ciclo que manteve você aqui por mais tempo do que deveria não vai se repetir da mesma forma quando você entende o mecanismo. Porque mecanismo visto com clareza perde a capacidade de operar no escuro. Você não falhou, você seguiu um padrão. E padrões diferentes de falhas de caráter podem ser reescritos. Começando agora, com o próximo investimento, com a pergunta antes de dar. Bondade com consciência é força que a maioria nunca vai ter coragem de desenvolver, porque exige enfrentar o medo por baixo da bondade. E você está enfrentando agora. Bom, preciso e genuinamente inabalável ao mesmo tempo. E o que você refina a partir de agora vai para onde pode de fato fazer diferença. Para quem pode recebê-lo com a mesma qualidade que você oferece. A sala certa existe. Você vai encontrá-la quando parar de tocar no ambiente errado. Ser bom é raro. Ser bom com discernimento é mais raro ainda. E você pode desenvolver as duas coisas ao mesmo tempo, porque uma não cancela a outra. Não abandone a bondade. Refine-a. Eu dei demais para quem não merecia. Essa percepção não é derrota. É o começo da clareza que muda tudo. Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto. Eram bons, precisos e inabaláveis ao mesmo tempo. Não como exceção filosófica, como prática diária de escolher onde vai o que tem de mais precioso. Você também pode ser. E você tem tudo o que precisa para começar agora. O instrumento está aqui, mais afinado do que antes. A pergunta certa também está disponível. Começa agora, nesse momento, com a próxima oportunidade de escolher com consciência em vez de ceder automaticamente. Bom, preciso e genuinamente inabalável ao mesmo tempo. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nesse ciclo que continuou mais tempo do que deveria, eu te convido a conhecer o método. Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender de onde genuinamente vem o padrão que transformou a sua bondade em vulnerabilidade. A desenvolver o discernimento que os estoicos praticavam para separar quem merece do que você tem a oferecer e a construir com cuidado genuíno e com a consistência que esse processo realmente pede. Uma forma de cuidar que genuinamente te fortalece em vez de te esvaziar. Que dura porque tem onde se ancorar. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que você vê continuando a dar para quem não retribui, que está hoje se perguntando por que continua investindo em alguém que deixou claro que não vai corresponder. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui. Pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar, tudo muda.